Existe um livro publicado no começo do século passado, baseado nos trabalhos de um sacerdote egípcio chamado Hermes Trismegistus. Esse livro chama-se Kybalion, é esse livro aqui, ó. E é um livro que foi baseado no Corpus Hermeticum e na Tábua de Esmeralda, que são dois trabalhos do Hermes. E o Hermes era considerado um sábio que viveu 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Então, um cara bem antigo mesmo. E esse livro tem 7 princípios, e o 5º princípio chama-se princípio do ritmo. E olha que interessante o que diz aqui, só na introduçãozinha. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então esse princípio é como se fosse uma espécie de pêndulo, né? Então quando você tem um pêndulo que você puxa ele para um lado, o progresso dele para o outro lado é do tamanho desse fluxo, dessa puxada que você deu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo funciona como uma espécie de polarização. Se você parar para pensar, a gente consegue ver isso em todos os lugares, né? Esquerda, direita, né? Lula, Bolsonaro, 880, comportamento 880 na dieta, por exemplo, é isso que a gente vê muito. E com relação a essa história de remédios ou alimentação, é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem, de um lado, num extremo, num ponto do movimento pendular, nós temos aquelas pessoas que dizem que a indústria farmacêutica é completamente demoníaca e que tudo que vem na indústria farmacêutica é péssimo e que você consegue corrigir absolutamente tudo com estilo de vida e alimentação. Do outro lado, né, lembra do movimento do pêndulo? Do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que dizem que não precisa se preocupar com a alimentação porque os homens cuidaram de tudo e a indústria farmacêutica tem os remédios, então basta tomar remédio e está resolvido. E o que eu acho mais interessante é como é difícil a gente encontrar um caminho que esteja entre os dois extremos. Gente, a alimentação age de uma forma, medicamentos agem de outra forma. Em alguns casos, a alimentação vai resolver 100% dos problemas. Veja o que a gente tem hoje de registro de casos publicados pelo Dr. Chris Palmer, lá de Harvard, que é norte-americano e que tem um livro Energia Cerebral escrito, casos de depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar colocados em remissão apenas com uma dieta cetogênica. Ele relata isso em detalhes no livro Energia Cerebral. Mas sabe o que é que o Chris Palmer coloca no livro Energia Cerebral também? A importância dos medicamentos. A importância dos medicamentos para segurar a onda enquanto a pessoa muda o estilo de vida. Então é isso que a gente tem que entender. Os medicamentos, eles não são de todos maus. É claro que existem medicamentos que são péssimos, uma lista enorme de efeitos colaterais e que podem causar muitos problemas. Mas se os medicamentos forem bem aplicados por um médico validado, inteligente, capaz, que passe as dicas necessárias para a mudança de estilo de vida, o uso do medicamento pode estar com os dias contados. Ou pelo menos, na pior das hipóteses, você vai usar doses muito menores. Então, muitas vezes, você precisa do medicamento para te tirar de uma situação que só um tratamento agudo vai proporcionar essa retirada. Então, vou dar um exemplo, tá? Imagine que você fez um exame de sangue e a sua vitamina D deu 12, tá? Vitamina D, que todo mundo sabe, que é produzida quando você se expõe ao sol. E aí o que é que acontece? Pô, vitamina D é só se expor ao sol. Mas se você começar a se expor ao sol hoje, a sua vitamina D não vai sair de 12 e vai subir assustadoramente de uma hora para outra. Nem que você passe 12 horas no sol seguidas. Aqui na linha do Equador tem 12 horas de sol, né? Isso não vai acontecer. Precisa de uma intervenção medicamentosa aguda, uma dose de ataque de vitamina D, para manter o teu nível lá em cima, e aí você implementa as mudanças de estilo de vida necessárias para que esse nível se mantenha lá em cima e você não precisa mais suplementar. Então veja como é importante a gente entender esse caminho do meio. Veja como é importante a gente procurar encontrar esse caminho que pode ser o grande diferencial de uma atuação
acompanhada do médico, do nutricionista, do professor de educação física, né? Para que a gente possa ter esse acompanhamento multidisciplinar. É claro que eu defendo uma vida sem medicamentos. Eu mesmo não tomo nenhum medicamento. É claro que eu defendo uma vida sem medicamento. Mas existem determinados casos onde o uso de medicamentos vai ser necessário para te dar o conforto necessário para que você mude o estilo de vida. E muitas vezes esse medicamento vai ser necessário para o resto da vida, porque muitas vezes você tem determinadas deficiências orgânicas que não conseguem resolver com a alimentação. Então, ao invés de a gente ficar trabalhando com polos, que tal a gente buscar um caminho de conciliação para que traga individualmente os melhores efeitos?